Os Estados Unidos lançaram uma grande investigação sobre o cartel de carne no Brasil. E o cartel de carne no Brasil é significativo. É a JBS, principalmente, o principal alvo dessa coisa. Não é o único, tá? A Marfrig também é outra empresa nacional que também é dona de grande parte do mercado de carne lá nos Estados Unidos. A Marfrig, para quem não sabe, é da Perdigão. Marfrig é dona da Perdigão, da Sadia, dessas marcas mais conhecidas aqui no Brasil, né? E também tem negócios nos Estados Unidos, né? E aí o que está acontecendo? O Trump está reclamando que o preço da carne nos Estados Unidos está caro. E ele está dizendo que é por culpa do cartel de carnes lá nos Estados Unidos, que das 4 grandes empresas de empacotamento de carne, né, matadouros e empacotamento de carne, 2 são brasileiras, a JBS e a Marfrig, né? Na verdade, lá a Marfrig chama National Beef, ela chama National Beef, a Marfrig lá nos Estados Unidos, né? Então, eles estão reclamando e estão fazendo uma investigação nisso daí. Eles dizem que é porque cartel é uma coisa ruim, e como esse pessoal está vendendo para a China está comprando muito, está aumentando o preço para os americanos e não sei o que lá. Olha, eu sinceramente acho que dentro do livre mercado, o correto é não ter barreira mesmo. Se a China está comprando muita carne, beleza, o preço vai subir mesmo, né? O mercado é mundial, não é só americano, não é só brasileiro, não é só chinês, é tudo junto, né? Mas eu acho que eles têm um caminho muito grande no que tange a JBS. A Marfrig, até onde eu sei, não tem muita interação com o governo, não é uma empresa que dependa de favores estatais, mas a JBS, meu amigo, a JBS tem uma avenida para investigar subsídios e ajuda do governo e mais um monte de coisa nisso daí. Vamos entender essa história aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Jingle Bell acabou o papel, operadores Lumberg e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Trump está preocupado que a inflação lá nos Estados Unidos está grande e a carne está muito cara lá nos Estados Unidos, né? E a inflação não comeu o seu filé. Um cartel fez isso, não comeu a sua carne, um cartel fez isso, né? E aí o pessoal explica aqui que existem muitos rancheiros de gado lá nos Estados Unidos. Aqui, os Estados Unidos têm mais de 1 milhão, ou melhor, meio milhão de rancheiros, né, de fazendeiro de gado, né? Mas quase todos eles, toda a carne de corte passa através de um pequeno número de plantas de processamento de carne antes de chegar no seu prato, né? E apenas 4 companhias controlam cerca de 85% de todo o processamento de carne americano. E 2 delas, a JBS e a National Beef, são efetivamente controladas no Brasil. De fato, as 2 são controladas pelo Brasil, né? Isso não é uma competição, isso é um ponto de estrangulamento, né? E aí, aqui vai a primeira coisa. Eu não gosto da JBS, eu não tenho nada contra a Marfrig, mas a JBS eu não gosto. Mas, de qualquer forma, eu preciso reconhecer que há algum mérito aí. A JBS não chegou onde chegou também a partir do zero absoluto, só de favor político. Ela cresceu muito no ramo de frigorífico e depois acabou contando com a ajuda de governo. Essa é a parte ruim. Essa é a parte que pode ser explorada pelo Trump. Porque, do ponto de vista econômico, por que você tem esse oligopólio lá nos Estados Unidos? Pelo mesmo motivo que você tem vários outros oligopólios aqui no Brasil. O governo inventa regulamentação. Regulamentação sempre prejudica o pequeno e ajuda o grande. Então você acaba tendo concentração de coisas. Por que no Brasil tem pouquíssimos bancos? Porque o mercado bancário brasileiro é regulamentado pra caramba, tem um monte de regulamentação. Toda regulamentação ajuda o grande e dificulta o pequeno. Sempre, 100% das vezes, em qualquer situação, em qualquer caso, é uma atividade elitista. Mas regulamentação é importante porque dá segurança e não sei o que lá. Bom, aí eu não sei. Às vezes eu acho que depende. Se você tem um pouco de regulamentação para ter um pouco de segurança, é ok. Mas muitas vezes o que acaba acontecendo sempre que tem um problema, o governo acha que tem que apertar a regulamentação, e aí aperta mais um pouco de regulamentação, e aí o que acaba acontecendo? Você acaba prejudicando os pequenos e ajudando os grandes. E aí você acaba concentrando, acaba tendo oligopólio. Esse fenômeno não acontece só no Brasil, acontece em governos no mundo inteiro, né? Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Com esse negócio de carne, você tem um monte de regulamentação. Você não pode mais vender carne in natura. Aqui no Brasil, açougue aqui no Brasil já é uma coisa difícil, já é difícil de achar, porque tem tanta regulamentação para isso que você não consegue mais fazer um açougue normal. Toda a carne tem que ser processada.
Então o que acaba acontecendo? Você acaba concentrando o trabalho, né? Eu fiz um vídeo lá no meu canal Ancapsul Classic em que eu falo sobre esse problema, porque que toda regulamentação ajuda o grande e dificulta o pequeno. É o problema dos inteiros, né? Quando você tem menos inteiros, você tem menos uma escala menor, você acaba sendo afetado pelo número, por qualquer regulamentação te afeta mais do que grandes empresas, né? Um caso clássico disso é você, por exemplo, aumentar a licença maternidade. Vamos supor, você aumentou a licença maternidade. Aí imagina uma empresa grande como a Volkswagen. O cara lá do RH da Volkswagen vai botar lá na planilha, agora a licença maternidade não é mais de 90 dias, passou a ser 95 dias. Não sei, tô dando um exemplo aqui, tá? Uma regulamentação qualquer. E, beleza, vai rodar a planilha deles lá de pessoal, vai falar, não, precisa contratar mais não sei quantas pessoas para cobrir a folga das funcionárias e coisa e tal, 8%, não sei o que lá, beleza. Né? Vai ter um custo maior, mas beleza. Tranquilo, né? Para Volkswagen, para uma grande empresa, assim, é tranquilo fazer isso. Agora, imagina o armarinho da tia Maria que tem uma empregada. Aí essa empregada ficou grávida. Entendeu o problema? O problema para o pequeno é sempre muito maior do que o problema para o grande, porque o problema para o grande é uma questão de estatística, de planilha, ele bota lá o número e coisa e tal e resolve o problema. Para o pequeno é sempre uma dor de cabeça enorme. Quanto menor, mais difícil é. Então toda regulamentação mata o pequeno e ajuda o grande. O grande tem economia de escala, porque ele vai fazer aquela regulamentação uma vez só para toda aquela entidade, enquanto o pequeno gasta um custo enorme para fazer aquela regulamentação para aquele pequena operação dele. O preço da regulamentação, coisa de EIA-RIMA, por exemplo, para fazer licenciamento ambiental. Para um pequeno é um preço enorme, para um grande é uma coisa gerenciável, você consegue ir com uma fração do investimento e coisa e tal. Sempre a mesma coisa. Ou seja, a culpa de haver só 4 empresas de processamento de carne nos Estados Unidos não é do Brasil, não é da JBS, não é da Mafrig, é dos próprios americanos, que certamente botaram um monte de regulamentação em termos de frigorífico e acabou favorecendo essa meia dúzia, ou meia dúzia não, 4 frigoríficos grandes que eles têm lá, né? E 2 são brasileiros, é o que o pessoal reclama aqui, ó. E isso é porque o Brasil não é apenas mais um outro país que produz muita carne, né? Ele é o maior produtor de carne no mundo, e realmente o Brasil é, né? E a China não é só mais um consumidor do Brasil, é o maior consumidor de carne do mundo. E aí, quando as empresas controladas pelo Brasil têm plantas de processamento nos Estados Unidos, a carne americana para de refletir as condições públicas dos Estados Unidos e acaba definindo o preço que tem na China no final das contas. Repara como é que isso aqui é injusto que ele está falando, porque se a carne nos americanos, lá nos Estados Unidos, por si só fosse suficiente para o mercado deles, não teria esse problema. O que ele está reclamando aqui é que o Brasil, ao invés de exportar carne do Brasil para os Estados Unidos, exporta para a China. É isso que ele está reclamando em última análise, né? Então o que eu falo para vocês, em termos de mercado, ele está errado isso aqui, tá? Isso aqui é livre mercado e não tem problema nenhum ser o Brasil. Aliás, é um motivo de muito orgulho o Brasil ter frigoríficos que fazem sucesso lá nos Estados Unidos também. Existe aí também uma questão de mérito dos frigoríficos brasileiros, tá? Aqui, ó, o Peter Navarro é um que está reclamando muito disso, ele é um deputado lá nos Estados Unidos e está reclamando dessa coisa. Aqui, ó, ele diz que são 4 grandes empresas, a Cargill, a JBS, a Tyson e a National Beef. Sendo que a JBS e a National Beef controlam, são brasileiras, né? É a Mafrig que é a National Beef, né? Então, ele está reclamando disso, está falando que o Trump vai investigar e vai ver esse negócio e coisa e tal. E eu acho que o Trump tem uma avenida enorme no que tange a JBS. Por quê? Porque a JBS é corrupta pra caramba. E a JBS tem uma interação meio promíscua com o governo, que é uma coisa absurda, né? Aqui, ó, 8 situações que os donos da JBS usaram a corrupção para obter vantagem. Isso aqui foi na época da Lava Jato. Lembra que eles foram condenados? Tiveram que pagar uma grana aqui, ó. Aqui, ó, saiu essa reportagem também lá nos Estados Unidos, que eles foram condenados por não sei quanto, 3,2 bilhões de dólares que eles tinham que pagar e não sei o que lá, por conta de corrupção no governo, né? E depois eles conseguiram, olha só, acabaram jogando fora a multa de 3,2 bilhões de dólares, se vocês lembram dessa história. O Toffoli liberou a JBS de pagar a multa enorme, agora isso é coisa recente, isso aqui já é, aqui ó, agosto de 2023, já no governo Lula 3, né? Porque o Toffoli, amicíssimo da JBS, o JBS está ajudando ele lá a se livrar da culpa dele lá no resort lá do Rio Claro, né? E aí ele liberou a JBS de pagar essa multa enorme no final das contas, né? E não é só isso, tem vários outros esquemas muito duvidosos entre a JBS e o governo brasileiro, né?
Lembra aqui, ó, por que o Itamaraty impôs sigilo aos telegramas dos Estados Unidos sobre a JBS? Porque tá rolando coisa lá, o pessoal tá pressionando, porque é lógico, a JBS tem favorecimento do governo brasileiro, né? Então, ou seja, eu acho que tem uma avenida enorme para investigar a JBS e vai ajudar muito o Brasil, inclusive se os Estados Unidos fizer isso, porque eles estão, essa interação indevida deles com o governo é realmente alguma coisa muito ruim para a economia no Brasil, né? Com relação ao Mafrig, ao National Beef, eu fui ver aqui, porque afinal National Beef, nunca ouvi falar nisso, né? Que diabo é isso? Isso é do Brasil isso? Como assim, né? E aí tá aqui a empresa National Beef, coisa e tal, e aí a gente sabe aqui, a Mafrig finalizou a aquisição da National Beef. Era uma empresa americana, a Mafrig, que é um outra frigorífico aqui do Brasil também, muito grande também, comprou essa empresa lá nos Estados Unidos e é a dona dessas empresas lá nos Estados Unidos. E, bom, a Mafrig, eu confesso para vocês, eu não conheço, até onde eu sei, não tem nenhuma relação incestuosa com o governo como a JBS tem. Então a Mafrig eu não vejo problema, é uma empresa Sadia, Perdigão, são marcas, aliás eu diria que é muito maior do que a JBS aqui no Brasil, né? Eu não sei como é que é lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a Mafrig é muito maior do que a JBS aqui, né? Talvez lá nos Estados Unidos também seja, não sei como é que é lá. Então, não consta que aqui tenha problema. Como eu falei, o mercado em si não é o problema. Cartel raramente é o problema é sempre o governo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.